Olá, boa tarde, 1h46. Você que estava acompanhando essa reunião pode acessá-la na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. A repórter Isabela Dutra está acompanhando a tramitação das propostas do governo que alteram o Pacto Federativo. Ela tem mais informações para a gente. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. As 3 propostas de emenda à Constituição entregues aqui no Senado esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro já estão na Comissão de Constituição e Justiça, onde elas começam a tramitar. A presidente da comissão, senadora Simone Tebet, informou agora de manhã quem serão os relatores de cada uma das propostas. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, será o relator da chamada PEC do Pacto Federativo. Lembrando que Pacto Federativo é a relação entre União, Estados e municípios. Essa proposta redistribui os recursos entre os 3, principalmente os recursos do pré-sal, além de criar o Conselho Fiscal da República e trazer medidas de desvinculação, desindexação e desobrigação do orçamento. A segunda proposta do governo é a chamada PEC emergencial, que será relatada pelo senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Essa PEC emergencial cria gatilhos automáticos para evitar o excesso de gastos da União, Estados e municípios quando a despesa chegar a 95% da receita. Um desses principais gatilhos é a redução temporária da jornada de trabalho e também dos salários dos servidores públicos. A terceira proposta é a PEC dos fundos, que será relatada pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Essa proposta traz uma revisão dos fundos constitucionais e infraconstitucionais. É isso, André. Muito obrigado, Isabela. Os senadores aprovaram ontem, em primeiro turno, a PEC paralela da Previdência. Os 4 destaques da proposta, que são tentativas de mudar parte do texto, devem ser votados na próxima terça-feira. 4 destaques ainda vão ser analisados antes da votação em segundo turno. Tenho certeza que nós estamos dando um passo importantíssimo, principalmente se a Câmara aprovar também estados e municípios, para começarmos uma recuperação de crescimento econômico e de emprego. A proposta traz alterações como a oneração de agroexportadores para aumentar a arrecadação de novas receitas para a Previdência, a inclusão de estados e municípios, mudanças na pensão por morte, não inferior a um salário mínimo, também prevê a reabertura por mais 6 meses do prazo para que servidores públicos deixem um regime próprio de previdência e migrem para o sistema INSS e um sistema complementar. Quem fizer a opção pode ganhar um adicional que leve em conta o que já contribuiu para o regime próprio de serviço público, o benefício especial. Vários avanços aconteceram na construção da PEC 133, senador Tasso. O primeiro deles é a questão dos estados e dos municípios, que nós não podemos deixar de mencionar que a inclusão optativa de estados e municípios significa uma economia fiscal ao país da ordem de 300 bilhões de reais. Mas ninguém será prejudicado no geral, ninguém. Todos que sonhem se aposentar vão ser prejudicados, sim. É uma matemática que não fecha. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou sobre o resultado da votação em primeiro turno da PEC paralela. Eu divido com todos os senadores essa conquista da votação da emenda constitucional, da proposta de emenda constitucional número 133, a denominada PEC paralela. A gente vem construindo esse entendimento ao longo das últimas semanas. Inclusive, diante desse entendimento, eu anunciei na próxima terça-feira a sessão solene especial de promulgação da emenda constitucional número 103, que será a emenda constitucional da reforma da Previdência. Portanto, a construção do entendimento é o caminho para a gente fazer as mudanças que o Brasil precisa. O Parlamento, com a altivez, com a tranquilidade e com a serenidade de sempre, entendeu a importância de votarmos em primeiro turno essa matéria.
Os populares jogos de computadores e videogames foram se profissionalizando e hoje fazem parte de um mercado que só este ano deve movimentar cerca de US$ 1,5 bilhão em todo o mundo. No Brasil, 21 milhões de pessoas seguem as modalidades eletrônicas. A regulamentação do setor foi debatida hoje em audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Lucas Almeida faz parte do maior time de competidores da América Latina e o que mais ganha competições. Tem a parte de brincadeira, a parte de diversão, né? A maioria das pessoas que jogam games, elas fazem por diversão, mas tem alguns que, por causa do ranking, por causa do espírito competidor, o espírito competitivo, ele acaba se animando e querendo ser profissional naquilo. O projeto que está em discussão aqui no Senado propõe regras para regulamentar o setor. A proposta já tinha sido aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pela Comissão de Educação em caráter terminativo. Mas um recurso apresentado em plenário pela senadora Leila Barros fez com que ele voltasse a ser debatido nas comissões. A proposta é polêmica. As empresas que desenvolvem e publicam jogos não concordam com o projeto. Mário Marconini, que representa 40 empresas de vários países, argumenta que a regulamentação vai engessar um setor que já trabalha estruturado e funciona bem. As empresas são plenamente inseridas na economia nacional, né? Às vezes dá a impressão, precisa regular porque está tudo desregulado, precisa regular porque elas estão soltas por aí. Não, nada mais mentiroso do que isso, né? Ao contrário, elas são pagam seus impostos, criam um monte de emprego, criam emprego numa área, o ecossistema é muito grande. O senador Eduardo Girão diz que se for para regulamentar como esporte, é preciso ter cuidado com o conteúdo dos jogos. O esporte é algo de saudável e isso não é saudável para uma mente que tem apologia à droga, que tem incentivo à violência. Isso nós não aceitamos esse tipo de jogo ser considerado como esporte eletrônico. Uma das questões que falam é realmente que alguns títulos são violentos, né, que poderiam causar distúrbios para os nossos jovens e para os nossos jogadores, mas a gente tem uma comprovação já de diversos estudos, de diversas matérias, que mostram que realmente nada foi comprovado nesse ponto. Nós temos que ouvir os dois lados e é o que nós estamos fazendo aqui. Temos, né, as pessoas que os próprios produtores de games aqui, vários segmentos, mas também vamos escutar o governo federal, vamos escutar as confederações, as duas envolvidas. Então, o que nós queremos é isso, é dar maior transparência ao pensamento de todos envolvidos nesse universo dos e-games. A Comissão de Direitos Humanos fez, nesta quinta-feira, o lançamento de um livro que trata dos desafios para o futuro dos sindicatos no Brasil. Sindicalismo sob ataque, unidade e democracia na organização dos trabalhadores, foi escrito pelo militante Luiz Azevedo. Segundo ele, as mudanças dos últimos anos no mercado de trabalho apontam a necessidade de se reinventar a instituição Sindicato dos Trabalhadores. Há uma profunda transformação, não só nas formas de como se produz, mas também nas formas de como se contrata. Há uma precarização imensa da forma como se contrata, como se compra a força de trabalho. E essas mudanças levam necessariamente ao sindicalismo a se repensar. Hoje, tem mais trabalhador informal e precário do que trabalhador organizado com direitos legítimos no Brasil. A unicidade sindical que se garantia em muitos países foi extinta. Mas foi extinta não por iniciativa dos trabalhadores que queriam se organizar de forma diferenciada. Foi extinta por iniciativa dos neoliberais que queriam impor condições, criar dificuldades para a organização do sindicato. Você aponta para o sindicalismo moderno. Os tempos são outros, não adianta. Os tempos são outros e as pessoas precisam se reciclar para entender esse novo momento da automação, da robótica, da cibernética, queremos ou não até dos fake news que estão aí e que nós temos que condenar.
O mês de novembro, desde 2008, é conhecido como Novembro Azul, campanha para conscientizar a sociedade a respeito do câncer de próstata. Porém, um ano antes, o mesmo mês e a mesma cor também foram escolhidas pela Organização Mundial da Saúde como o período para realizar debates sobre a diabetes, e o plenário do Senado realizou hoje uma sessão especial para homenagear os agentes que desenvolvem a campanha do Novembro Azul para o diabetes. Na sessão foram apresentados os números da diabetes. No mundo, mais de 425 milhões de pessoas têm a doença. No Brasil, são 16 milhões. A presidente da Frente Parlamentar Mista do Combate à Diabetes explica que metade das pessoas que sofrem com a doença não é diagnosticada. A falta de diagnóstico, de tratamento, resulta, doutor Fadro, em graves complicações como insuficiência renal, cegueira, amputações de membros inferiores, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, entre outras. O presidente da Federação Nacional de Associações e Entidades de Diabetes afirma que existe uma falta de tratamento adequado tanto na medicina pública como na privada. Nós temos que ter, sem dúvida alguma, para essa doença, que é a mais importante doença crônica do país e também nos países desenvolvidos, diria para os senhores, e é importante que os senhores saibam, diabetes mata mais do que todos os cânceres juntos e AIDS. Sem a conscientização, sem saber o real motivo das suas consequências e como fazer esse enfrentamento, as pessoas desinformadas vão acabar sucumbindo e ficando num estágio muito mais grave para ser conduzido, não só pela rede pública, como pela sociedade em geral. Hoje, o Supremo Tribunal Federal deve concluir um julgamento que pode beneficiar presos, entre eles o ex-presidente Lula. Na terça-feira, foi entregue ao presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, uma carta assinada por 43 senadores que pede a manutenção da prisão após condenação em segunda instância. O documento foi organizado pelo senador Lazier Martins, que foi, junto com colegas, ao Conselho Nacional de Justiça encontrar o ministro. A sociedade brasileira quer a continuação da prisão em segunda instância. Nós fizemos ver ao ministro que um julgamento diferente, um sentido diferente, pode representar, por exemplo, o desestímulo daqui para diante da delação premiada. O delator não vai precisar mais delatar. Por outro lado, pode significar uma abertura para organizações criminosas que vêm para cá com a tranquilidade de que não irão para a cadeia. Nós viemos dizer para eles o óbvio para dizer, presta atenção do que pode acontecer com a sociedade após um julgamento dessa natureza, com o sentimento concretizado da impunidade, dando uma certeza. No Brasil, você pode praticar crimes que você pode ficar sem sequer cumprir pena de qualquer natureza. Hoje o presidente Dias Toffoli ouviu a voz do Brasil. Ouviu a maioria do Senado, representando mais de 70 milhões de eleitores. Isso faz muito peso, porque a sociedade brasileira demanda, exige o fim da impunidade. Se o Supremo interpretar que a prisão em segunda instância vai cair, o Congresso Nacional, o Senado, vai começar pelo Senado, vai aprovar uma mudança na Constituição, incluindo a obrigação da prisão a partir da condenação em segunda instância. Isso é o resumo que eu posso te dizer que mais interessa à população brasileira. Se o Supremo não fizer, o Congresso fará. Repercutiu entre os senadores o mega leilão de áreas do pré-sal, que arrecadou 70 bilhões de reais. O valor representa 2/3 do total esperado, que era de 106 bilhões e meio de reais. Uma parte desse recurso fosse destinada aos estados e aos municípios. E agora o que prevalece é a frustração para todos esses entes da federação. E esse processo de concessões é uma grande saída, não só petróleo, gás, mas minérios e muitas outras áreas. Eu creio que não vejo, digamos, grande decepção e frustração. Mas a realidade que foi feita, quase 70 bilhões, já é um avanço. Essas outras bases que ficaram para ser concedidas
agora mais tarde, elas serão vendidas oportunamente, com certeza. E esse dinheiro é bem-vindo para municípios, estados brasileiros que estavam contando com esse recurso agora. Temos que comemorar, porque foi um sucesso em relação a dois campos. Agora, não tenho dúvida também que isso tem que fazer com que o governo repense a sua forma de fazer política. Segue para a Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que torna imprescritível o crime de feminicídio. A matéria foi aprovada nesta quarta-feira no plenário do Senado. Matar uma pessoa apenas por ela ser mulher. Esta é a definição de feminicídio. Crime motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. Agora, esse tipo de crime não vai mais prescrever. O ato de violência vai poder ser julgado a qualquer tempo, independente da data em que tenha sido cometido. O projeto foi aprovado em 2 turnos no Senado Federal e segue agora para a Câmara dos Deputados. As mulheres continuam sendo vitimadas constantemente, crescentemente no país, e ao colocar na Constituição que o feminicídio passa a ser um crime imprescritível, estamos garantindo com certeza o recado para o agressor. Esse crime não será esquecido. Os dados mais recentes de feminicídio disponibilizados pelo Fórum de Segurança Pública são de 2016. Naquele ano, quase 5.000 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4 homicídios e meio para cada 100.000 brasileiras. No período de 10 anos, foi registrado aumento de 6,4% na taxa de homicídios de mulheres. Nós estamos trazendo à tona mais um elemento para que, de fato, a punição desse crime bárbaro, covarde, possa, de fato, acontecer no Brasil. É inaceitável que nós continuemos a ver, dia após dia, uma mulher sendo assassinada sem termos efetivamente a punição deste crime. A CPI mista das fake news ouviu ontem representantes de portais que checam a veracidade de histórias que circulam em redes sociais. Eles citaram exemplos de notícias falsas e apontaram as principais características dessas publicações. Os participantes da audiência alertaram que a disseminação de notícias falsas nas redes sociais não afeta apenas a política e muitas vezes coloca vidas em risco. Eles explicaram que detectar a mentira geralmente é simples, mas rastrear a origem do boato é uma tarefa mais complicada. Muitos debates sobre fake news e política no Brasil, mas as fake news não estão apenas no tema política, é muito mais do que isso. Existem hoje pessoas que estão parando tratamentos médicos por causa de notícias falsas na internet. Existem pessoas que estão apelando para remédios que não têm comprovação científica de que curam doenças graves, ou seja, pessoas estão arriscando suas vidas por causa de notícias falsas. Em 2014, que essa moça aí, esse retrato falado, seria de uma mulher que estaria fazendo magia negra com criança. Olha só, a gente está em pleno século XXI, as pessoas acreditam nisso. E aí uma moça estava andando na rua e acabaram achando que ela parecia com essa moça e lincharam ela. Ela morreu. Não há como fazer verificação ou algum desmentido sem levar pela mão o boato. Então, fazer verificação, fazer alguma publicação de verificação de um boato que não tenha tido muita viralização, é um tiro no pé. A gente ajuda a promover o boato, não tem como fazer isso. Ninguém quer, de forma alguma, limitar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, mas também nós não podemos permitir que livremente as pessoas divulguem coisas que representam calúnias, difamação, injúria, essa coisa toda. Após sugestão do deputado Alexandre Frota, o presidente da CPI mista das fake news, senador Ângelo Coronel, anunciou que um delegado da Polícia Federal vai apoiar os trabalhos da comissão. Ângelo Coronel informou ainda, durante a audiência, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deferiu um pedido dele para a CPI mista não terminar com o fim do ano legislativo de 2019. Como a comissão foi instalada no dia 4 de setembro, ela poderá cumprir o prazo de 180 dias de funcionamento e terminar apenas em 13 de abril de 2020, devido à interrupção para o recesso de fim de ano. Há ainda a possibilidade de prorrogação. Foi lançado oficialmente o Senado Mais Digital. Esse projeto envolve todos os veículos e setores da Secretaria de Comunicação do Senado em um mesmo objetivo: facilitar o acesso à casa por meio digital. O anúncio foi feito ontem pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
O projeto conta com 5 novas ferramentas digitais acessíveis pelo celular, que ampliam a presença dos senadores e o trabalho legislativo e institucional da Casa ao cidadão. As novas ferramentas são o push de notícias, o WhatsApp do Senado, a TV Senado Play, o podcast da Rádio Senado